Val, deixa eu começar só dizendo que é um grande prazer, uma grande honra receber você aqui. Quero avisar a todos que estão aqui já e quem está chegando que esse é o segundo episódio de uma nova série do Robin Institute Brasil, que é a série Aluno em Foco. E o objetivo dessa série é trazer experiências de alunos do Robin Institute Brasil e mostrar de que forma nós estamos realizando o nosso grande objetivo, nossa grande missão de formar e de construir uma grande comunidade de agentes de transformação. A Val é aluna do Certificado Internacional em Psicologia Positiva do México, de uma turma anterior ao CIP Brasil, mas ela participou da primeira turma do CIP já como mentora, como uma professora assistente, uma grande mentora na primeira turma. Nessa segunda turma, a Val também tem feito uma atuação incrível como mentora, liderando o nosso time de mentores. E aí eu convidei a Val para estar aqui. Na verdade, já queria ter trazido você para outras lives, Val, porque é sempre um prazer imenso ter você participando, fazendo parte desse projeto do Robin aqui no Brasil. Então, antes da gente seguir, eu quero dizer para todo mundo aqui que é um bate-papo bem informal, bem gostoso. Então, quem quiser comentar, fazer perguntas, compartilhar qualquer informação aqui com a gente, fica super à vontade. E eu vou deixar que você se apresente, Val. O palco é seu. Conta Eba! aí. Quem é a Val? Bom, então a gente começa sempre assim, dizendo por que eu me apresento como Val, né? Essa piadinha, para quem me conhece, já é velha, mas eu preciso deixar registrado aqui. Galera, eu tenho 1,5 m, não dá, não dá, meu nome é enorme, é Valdenice, é enorme, então não dá, é Val, combina, né, com 1,5 m. Bom, eu sou de formação psicóloga, né? E aí a gente já vai revelando aqui quase lá meus 30 anos, né, de formada. Atuo numa consultoria de recursos humanos, junto com a Simone, estamos aí nessa estrada já há quase 25 anos, daí vocês já vão fazendo a continha de quantos anos eu estou na estrada, né? Então, a Val profissional, ela senta nessa cadeira hoje, né? Agora, a Val Pessoa é uma super entusiasta da psicologia positiva, e aí eu já começo agradecendo esse convite de estar aqui, e principalmente de estar com você, né? E vou contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até a psicologia positiva, de como cheguei até Henrique Bueno, que para nós aqui está ajudando a mostrar o que é a psicologia positiva aqui no Brasil, a seriedade desse trabalho. Então, para mim, que é uma honra estar aqui com você, né? Ajudando as pessoas a entenderem as reais contribuições da psicologia positiva. Então, meu super carinho de estar com você e essa pessoa incrível que você é, né? A Val também assim, uma entusiasta do mar, né? Então, eu sou casada com um velejador, então não podia ser diferente, que minhas aventuras são no mar. Nesse momento, eu falo com vocês aqui de Ubatuba, friozinho aqui à noite, mas está uma delícia, né? A gente poder estar nesse contato com a natureza, e isso vai nos renovando muito nesse período de isolamento. E a Val também está ajudando, acho que de certa forma, aí, com a disseminação, né, do que é a psicologia positiva, e principalmente o Spire, que nós vamos falar dele, né, que é uma ferramenta aqui da escola do Robin, o quanto ela pode e deve ajudar milhões de pessoas, né? Então, se o Martin Seligman, ele um, né, do pai da psicologia positiva, e ele é ambicioso, né, porque o ideal dele é que todo mundo, né, até 2050, tenha acesso a essa vida de plenitude. Eu falo que a gente pega carona no sonho dele, né, Henrique? Então, bora disseminar como a gente puder, para que frame é esse, que lugar é esse, para a gente pensar a felicidade na nossa Uhum. Ô, Val, primeira coisa que eu queria dizer é que eu também sou apaixonado pelo mar. Eu moro no litoral, mas acabo explorando pouco aqui o que esse litoral tem a oferecer. E precisa marcar um dia, quando tudo voltar ao normal, eu quero estar em Ubatuba velejando com vocês aí, viu?
Adoro velejar, mas faz um tempão que eu não faço isso. Tudo Ô, bem. Val, me conta uma coisa, com essa baita experiência que você tem, né? Então, uma experiência grande na psicologia, uma experiência grande trabalhando em organizações, né? Levando conteúdo, formações, trabalho, projetos longos de mudança cultural. Como é que foi o primeiro contato com a psicologia positiva? Como é que você se conectou, descobriu a psicologia positiva e como foi o seu processo de mergulhar nessa ciência e, de alguma forma, colocar ela como em evidência dentro de um trabalho que você já fazia? Maravilha. Eu vou revelar minha idade mesmo agora, tá? O meu contato, eu acho assim, Henrique, acho que antes, vamos ajudar a galera que nem todo mundo que está vendo a gente talvez entenda, mas até que fique gravado depois e alguém possa acessar, é legal entender. O meu contato com o que é a felicidade começou muito antes, né? E aí eu vou lá para a Eco 92, olha aí, tinha uma monja chegando no Brasil, o nome dela é Susan Andrews, e ela trouxe para o Brasil, ela já falava do FIB, Felicidade Interna Bruta, né? Então eu fui muito guiada por ela aí nos anos 2000 estudar a biopsicologia, tá? Que falava já de todos os elementos da psicologia positiva. Só não tinha a roupagem da psicologia positiva, porque ainda estava muito centrado numa ciência, né? Mais no espiritualismo, né? Olha que doido, né? Mas a gente já falava de meditação, a gente já falava de emoções positivas, a gente já falava de PIB, a gente já falava desse cuidado, né? Eu fui vegetariana por um bom tempo na minha vida, então, de todo esse olhar. Então, o meu contato com a felicidade, ele começou muito antes, né? E aí eu quero juntar um pouquinho com uma outra formação, e eu acho que eu sou muito fruto dessas duas grandes bases, que também foi jogos cooperativos, que me ajudou a ver o mundo, né, como sempre uma grande contribuição, né? Tudo isso lá nos meados, né, de 2000 e alguma. A minha maior dificuldade, Henrique, era assim, cara, eu chegava para falar de felicidade, seja na minha família, seja com os meus amigos, seja nas empresas, cara, eu era bicho grilo, eu ia abraçar a árvore, entende? Era muito distante, porque assim, a gente tinha um gap de dados, fatos, ciência, pesquisa, até poderia ter, mas estava muito distante, né, do mundo organizacional, ou mesmo não tinha tantas publicações, né? Olha hoje quantas publicações a gente tem sobre felicidade, né? Então, aqui no Brasil, como eu sempre digo, o pessoal confundiu muito, né? Porque ficou o smile, né? Ah, então felicidade é smile, né? E não era Uhum. nada disso, né? Mas me faltava ciência. Você super, né? Com toda a honra aos meus professores, mas me faltava ciência para mostrar isso para as pessoas. Mas tudo bem, né? Como eu e a Simone, minha super parceira, a gente fala, a gente ia pelas bordas e pelas brechas dentro das empresas, ou mesmo no bate-papo com os amigos, tentando ir colocando um pouco dessa visão, um pouco dessa experimentação desse lugar para se estar, né? Aí, olha que história linda essa. E eu falei que eu vou estar de Forrest Gump aqui, adoro contador de história. Por Adoro. favor, vai me calibrando e me ajudando aqui na contribuição, né? A gente tinha uma diretora que era uma ex-cliente, porque ela já tinha rompido o mundo organizacional, e ela estava lá no México e ela fez uma formação na Tech Millennium. Então, para a galera Uhum. saber, Tech Millennium está para, sei lá, INSPER, aqui no Brasil, né? E a vida deu uma volta lá, ela, Adriana Prado, uma queridíssima amiga nossa, ela voltou para o Brasil e ela já entendia, né, o como a gente, a linguagem que a nossa empresa falava, ou a mensagem que a gente queria passar, né, na nossa missão de vida.
ela falou, meninas, vocês precisam entender a tal da psicologia positiva, porque ela está muito centrada em ciência. E eu acabei, né, tinha contado, né, estava todo entusiasta. E aí, aqui no Brasil já tinha algumas escolas, né, mas a gente estava assim, a gente falava, cara, mas quem é mesmo assim que tem a pesquisa? E era lá nos Estados Unidos, né, de novo, Brasil super ganhando firmeza, universidades seríssimas aqui no Brasil, mas às vezes muito acadêmico, e não era isso que a gente queria muito a prática, né? Então, na busca dessas escolas, fomos entender que existia tal do Roubin nos Estados Unidos. E aí, revelando para a galera, meu inglês é péssimo, né? Não ia conseguir fazer o curso nos Estados Unidos. E aí descobrimos, então, que lá no México ia ter essa formação. Então, a gente se aproximou do Roubin, e a gente vai falar um pouco, né, da contribuição dessa escola, da contribuição dessa ferramenta que é o Spire, vou contar muito para a minha vida, né, via México. Mas vamos lembrar que o Roubin está no mundo inteiro e você agora brilhantemente trazendo aqui para o Brasil. Então, assim, a minha aproximação aconteceu, aí isso tudo se deu, aí em 2015 eu comecei a fazer o curso do Roubin, né? Mas os estudos já vinham. E não parou mais, né, Val? Agora está com a gente desde a primeira turma, já na segunda turma, contando com você em outras e próximas e futuras e constantemente, que é realmente muito bom, gratificante ter alguém que acredita no projeto, acredita no que a gente faz com a mesma seriedade que a gente tenta fazer tudo o que a gente está fazendo. Então, isso é muito gostoso, muito bacana. Estou vendo a Ali entrando aqui, a Nathalie, todo mundo que nos conhece, que conhece você, que participou da primeira turma, alguns da segunda turma. Então, realmente é muito gratificante contar contigo. Eu lembro que, quando era apenas uma ideia, né, uma ideia que eu já carrego desde 2013, de trazer essa formação para cá, quando era uma ideia ainda, a gente já conversou sobre isso, né, sobre como é que a gente traz esse instituto para cá. E uma coisa que conecta muito comigo, Val, que tem a ver com essa realidade, né, que é uma ciência que navega sobre um assunto que as pessoas até pouco tempo atrás achavam que era algo para o esoterismo, ou para a vida pessoal, doméstica, e que você não tinha muito o que fazer para você continuar tocando a sua vida do jeito normal. Então, como é um assunto que navega por essa área, é muito comum que ele acabe não sendo compreendido, ou até mesmo que ele possa vir a ser falado de um jeito não com todo o peso que ele precisa ter, né, para que ele continue crescendo e continue atingindo tanta gente. E foi aí que veio a minha ideia, lá quando eu fiz o curso, de eu quero levar esse assunto para o Brasil, mas eu quero levar através do mesmo instituto que eu me formei, porque eu senti o que ele fez comigo, né? Como é que de fato essa ciência, isso não é fórmula mágica, milagre nenhum, mas como é que a ciência, de fato, sendo aplicada e experimentada, ela pode sim te colocar numa posição diferente, né? Numa visão para a vida diferente. E eu estava, inclusive, hoje, Val, vou até te mandar, assistindo um vídeo do professor Tal Ben-Shahar conversando com a Megan, que foram os dois fundadores do Roubin, né? A Maria logo depois chegou junto com eles e formou esse modelo Spire. E a Megan pergunta para o Tal Ben-Shahar, Tal, qual é o critério para você montar um programa de 9 meses? E ele diz o seguinte, eu gosto muito dessa percepção dele. Ele fala, a primeira coisa que eu descobri, né, depois de dar essa matéria por tantos anos em Harvard, a primeira coisa que eu descobri é que eu precisava construir um programa longo. Longo para que as pessoas de fato pudessem experimentar, sentir, e mais do que isso, e muito mais do que isso, para que as pessoas pudessem perceber que nesse longo tempo, necessariamente, você vai passar por altos e baixos. Então eu digo o seguinte, não adianta eu fazer algo curtinho, para você, de repente você tem um momento de exaltação e você gosta daquilo, e depois a vida não é tão gentil com você e você começa a achar que aquilo que você aprendeu não funciona. Então, eu preciso de um tempo longo para que você viva os altos e baixos e aprenda a lidar com as ferramentas que a gente tem a ensinar, científicas que a gente tem a ensinar, a lidar com os dois momentos, né? E aí, ao longo do tempo, você começa a perceber que você pode sim navegar melhor qualquer que seja o momento que a vida te traga, né? Então, lidar melhor com as dificuldades e construir
uma vida cada vez melhor em qualquer situação, apesar das dificuldades. A segunda coisa que ele identificou é a importância de você estar num ambiente, numa comunidade que te apoie e que te entenda. Porque talvez você comece a estudar essa ciência e as pessoas vão achar um pouco estranho. Eu lembro que na minha casa, a minha esposa, a Manu, me achou louco por alguns anos, até ela começar também a mergulhar nessa ciência e perceber que, caramba, isso não é brincadeira, isso é ciência mesmo, né? Então, você está numa comunidade, o tal fala isso, né? Você está numa comunidade onde você pode compartilhar, as pessoas te celebram e você aprende junto com as experiências. E ele fala uma outra coisa que eu adorei, que ele diz, o meu critério para trazer um conteúdo foram 3. O primeiro, tem que ter uma base científica robusta, tem que ter sido testado, tem que ter funcionado. Segundo, eu não quero ciência por ciência, eu quero ciência aplicável. Então, tem que ser alguma Acadêmica coisa... demais, né? Isso. Acadêmico. Isso. Então tem que ser alguma coisa que a ciência comprovou que funciona, mas que é aplicável na vida das pessoas. E aí ele falou uma terceira que tem a cara dele e eu admiro ele muito por isso. O terceiro critério é, então, científico, aplicável, e o terceiro, eu apliquei ou ainda aplico, testei em mim e sei que funciona. Então aí eu trago o conteúdo, e aí foi formado esse curso de 9 meses, com um modelo novo de bem-estar e felicidade integral, que é o SPY que você vai falar, exatamente para que as pessoas, claro, tomara que, e esse é o nosso grande objetivo no Rubim, a gente quer formar os agentes de transformação do mundo. Mas vai ser muito difícil você transformar alguém sem ter primeiro passado por isso. Então, não é só uma informação que chega para você, mas é uma informação que você aplica, vive, sente a transformação acontecer. E aí sim você começa a levar. Então, conecta muito com a minha experiência no Rubim, a sua, e o que a gente está fazendo agora e Nossa, como a gente está continuando esse show, projeto, né? show. E olha, Henrique, eu acho que para a galera que quer começar a estudar isso, gente, tem muita literatura, né? Como a nossa querida professora Megan diz, nós estamos aqui, né, sempre ancorado por gigantes. Então, quer dizer, já tem muita produção, já tem muito teste, já tem muita coisa. E isso, gente, vocês vão descobrir em qualquer bibliografia. Qual é a diferença? Que é isso que o Tal Ben-Shahar, que é um aqui né, dos nossos professores, o que ele traz, né? Que é isso que o Henrique falou, experimentar. Para mim, assim, o que me fez ir para o Rubim, eu vou experimentar. Porque assim, desculpa, mas literatura, vamos ler, vamos ver live, isso tem. Qual vai ser a diferença? Me dá aqui, deixa eu experimentar. E olha que lindo e a sabedoria de Tal Ben-Shahar. Eu vivi os altos e baixos, né? Então, por que o Spire foi fazer o total diferença na minha vida? E é aí que eu entro com a minha história. Gente, vou eu, linda lá, fazer eu já tinha começado o curso, eu já estava entendendo a bagagem do curso, né? E aí eu fui para uma imersão, tá? Isso a gente está falando de que é um modelo em que os alunos se reúnem, né, para essa imersão. Lá, agora até aqui, coronavírus, tal, a gente está fazendo isso online, mas existe a tal da imersão, que é uma comunidade que se junta para estudar. Naquele tempo, a gente foi no presencial e, no meu caso, era no México. Muito bem. No dia que eu embarquei, meu pai saiu para fazer um check-up. Check-up, porque ele não estava legal. Então, eu embarquei, meu pai foi fazer um check-up. Os médicos seguraram meu pai. Ele já era, né, idoso, diabético, marca-passo, né? E meu pai ficou. Então, durante o tempo que eu fiquei lá no México fazendo o curso, meu pai estava passando por toda essa bateria de exame, ninguém sabia o que o velho tinha, tá? E era uma coisa maluca, Henrique, porque era uma cidadezinha lá no México, uma conexão de internet horrível, e aí eu já comecei a trabalhar a minha resiliência. Porque a aval antiga, a primeira coisa, eu pego o voo, venho embora, né? Porque eu não sabia lidar com isso, eu não conseguia aceitar que tinha uma situação, não tinha o que fazer, ainda era diagnóstico, né?
Então fica, né? Fica, se entrega para esse momento do curso. E lá eu fui tendo esse destampar de consciência, né, com a Maria Siroak, que é, né, uma alicerce aqui da nossa escola, com da escola do Robin, a Megan, né, mais os queridos, né, do México, que tá a Arlene e tudo mais. E os exercícios que ia propondo, embora parecesse para mim exercícios assim super conhecidos, eram exercícios que foram me tirando para o meu eu real, sabe? Uhum. Então, imagina, eu numa situação não sabia o que ia estar acontecendo com meu pai, minha família toda desesperada, e de repente tinha uma tal de carta de gratidão, né? No meio da nossa imersão. E essa carta foi para o meu pai, tirei foto, mandei meu irmão ler para ele. Na construção do meu eu ideal, a gente tinha que fazer um exercício que eu aspirava a ser. E aí eu fui pegando um montão de coisa do meu pai, né? Então, uma conexão muito grande que foi fazendo muito sentido para a minha história lá na aula, tá? E lá na aula, a gente mergulhou no que se chama o Spire, né? E aí eu deixo para você contar um pouquinho aqui para a galera o que é o Spire. Vai lá. Vou contar já. O Spire é o seguinte, veja. O Spire é o seguinte, das descobertas, né, do que a psicologia positiva vem estudando, muita coisa que já era até lugar comum, mas que a psicologia agora mergulha para cientificamente validar, a gente chegou à compreensão de que, primeiro, felicidade não é algo que você constrói intelectualmente, né? Querer ser feliz, ou pensar sobre isso, ou aprender sobre isso, não vai mudar muito. O que você precisa é praticar, é colocar em ação. E, além disso, como felicidade é algo muito abrangente, subjetivo, complexo, agir em direção à felicidade gera pouco movimento. O que eu tenho que fazer? Né? Qual é o caminho para isso? Então, grandes autores, existem vários modelos, mas existem grandes autores que chegaram à conclusão que a gente tem que entender o que compõe uma vida mais feliz. O que as pessoas mais felizes, medidas, testadas ao redor do mundo, fazem ou têm em suas vidas que que constrói na vida delas mais dessa felicidade. E aí tem vários modelos, um deles é o PERMA, do professor Martin Seligman, de um dos fundadores dessa bela ciência, e o Tal Ben-Shahar, a Megan e a Maria Sirois, enquanto desenvolveram o Rubin Institute lá, no início, eles decidiram que o PERMA faz todo sentido, mas eles achavam que tinha alguns componentes que talvez pudessem ser complementados. E eles criaram um outro modelo, que é um modelo também todo embasado cientificamente, que é o SPIRE. SPIRE, em inglês, ele tem a conotação de o pico, a parte mais alta de uma montanha, além de ser o sufixo da palavra respirar. Então, é como se fosse a base e o objetivo da vida, né? Então, SPIRE é o que me dá alicerce, o que me dá sustentação, e é onde eu quero chegar, para viver o maior potencial possível em todos os aspectos da minha vida. E aí ele chega à seguinte conclusão, que dentro do SPIRE, cada letra em inglês significa uma das dimensões da felicidade integral. E todos eles estão totalmente conectados, né? Não cuidar de um vai ter um preço para os outros em algum momento da sua vida. Então, nesse modelo, nós entendemos que felicidade tem a ver com bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. E para cada uma dessas dimensões, existem dois princípios. E o que é gostoso, o que é bacana disso, é que para cada princípio você consegue exatamente perceber o que está errado, o que pode ser mudado, o que está bom, e o que você pode efetivamente fazer para elevar cada uma dessas dimensões, ou pelo menos uma. E às vezes, quando você eleva uma, você leva outras juntas. Os princípios de cada dimensão são, na dimensão espiritual, eu tenho uma vida de propósito, uma vida onde eu percebo sentido e eu aprecio o presente. Tem a ver com o futuro e tem a ver com o presente. A gente usa a dimensão, o nome espiritual, não com uma conotação de fé religiosa, mas nada impede que você perceba a sua espiritualidade, o seu propósito e a sua apreciação com a vida pela fé. Nenhum problema nisso. Mas não precisa. Você pode encontrar propósito, sentido e apreciação mesmo sem seguir nenhuma religião ou de fato ter fé religiosa ou espiritual em alguma coisa. A dimensão física diz o seguinte,
Gente, não dá para ser feliz em nenhum lugar, senão esse corpinho, não tem jeito. Então, eu preciso cuidar do meu corpo e eu preciso cuidar da conexão entre corpo e mente. Isso é algo, inclusive, que faltava no modelo do Seligman, que depois foi adaptado, mas faltava no modelo, né? Se eu não cuidar do corpo, como é que eu vou ser feliz se eu sentir dores ou se eu não tiver vitalidade, né, para seguir adiante? Então, eu preciso cuidar do meu corpo e da conexão corpo e mente, que é outra ciência incrível, que mostra que está tudo conectado em duas mãos. O que eu penso afeta o que eu sinto e como eu me porto. E como eu me porto também afeta meus sentimentos, minhas emoções e a minha mente. A dimensão intelectual. Todo mundo já trabalhou em algum lugar na vida que você gostava do trabalho, gostava do chefe, ganhava bem, mas você queria sair porque você não estava aprendendo mais nada, né? A gente precisa estar engajado intelectualmente. Então, o I do intelectual do SPY significa que eu estou aberto a novas experiências e busco aprender cada vez mais, não necessariamente algo acadêmico, né? Eu gosto de cozinhar e de vez em quando eu me mergulhar numa receita nova, fazer alguma coisa que eu gosto e que me engaja. O bem-estar relacional é a cereja do bolo. As pessoas mais felizes em qualquer medição são as pessoas que constroem relacionamentos mais positivos. E aí, no modelo Spire, a gente trabalha com dois campos. Eu nutro relacionamentos positivos comigo e com os outros. Então, da mesma forma que eu pratico gratidão, apreciação e compaixão com os outros, eu também pratico comigo. E o bem-estar emocional, que é o final do modelo Spire, significa que eu aceito todas as minhas emoções, e o Tal Ben-Shahar brilhantemente fala por que aceitar e se dar permissão para sentir é tão fundamental. E além de aceitar essas emoções, eu busco o tempo todo ser mais positivo e mais resiliente. Com esse modelo, a gente consegue o tempo todo entender como é que a gente está e o que a gente pode fazer efetivamente hoje, para quem sabe levar um pouquinho um ou outro e ao longo da vida construir uma vida cada vez mais positiva, de mais bem-estar e felicidade. E é esse gancho que eu quero pegar, né? Olha a riqueza de um modelo que integra tudo isso, mas a sabedoria do Tal Ben, quando ele fala assim, eu quero um curso longo, porque as pessoas vão passar por altos e baixos. Então, é aí que eu quero conectar, sabe, Henrique? Porque olha isso, né? Então, eu estava vindo de um curso, com uma ferramenta na minha frente, né? E aí, eu já revelando para a galera, assim que eu desembarquei no Brasil, em poucos dias meu pai se foi, né? Então, eu falei, cara, tudo que eu tenho agora é uma ferramenta para eu viver o luto, né? E para eu dar conta de um momento super difícil na minha vida. Porque a gente também viveu o Spire e a gente está bem, é uma coisa. Agora, como que o Spire poderia me ajudar neste momento difícil? E é isso que eu também tenho, assim, espero, né, que também ajude as pessoas que estão vivendo nesse momento de muito isolamento, também de muitas perdas, né? Ontem um amigo muito querido também, né, teve uma perda, né, em sua família. Então, a sabedoria é que o Spire vai propor pequenos exercícios e o máximo para mim, justamente chegando e tendo que enfrentar um luto, foi como é que eu vou conectar cada uma dessas dimensões, mas na minha melhor versão. Eu acho que esse é o conceito para mim que coloca a psicologia positiva em outro lugar. Qual é o seu melhor diante dessa situação difícil que você está vivendo? Quem fala muito disso é a Maria Siroá, que ela fala muito das nossas perdas, né? das nossas mortes, enfim, de tudo aquilo que vai nos desapegando dessa vida, né? Que é a tal da tal resiliência. Mas a Maria traz, é muito bonito quando ela traz aquele conceito, né, da resiliência, não é só a lei da física, da mola, né? Não sei, não me recordo como chama, aquela técnica da gente reconstruir o vaso quebrado, né? Com filetinhos Sim. de ouro, né? Então, Posso nesses buracos... Pode. Posso contar essa história? Essa história é linda. Ela é uma história que me marcou muito, desde que eu fiz o curso antes e agora trazendo aqui. Ela diz o seguinte, que anteriormente acreditava-se que pessoas resilientes eram como se fosse uma árvore que se inclina com o vento e volta para o mesmo lugar, né? Então você flexiona e volta. Inclusive,
resiliência vem de um conceito físico mesmo, né? Que é que esse corpo volta para a mesma posição. Que esse era o modelo antigo sobre resiliência. Acreditava-se que ou você tinha ou não tinha, né? Inclusive, certamente a maioria das pessoas não tinham muita resiliência, e você descia, inclinava e voltava. Então, tem uma dor na minha vida, eu desço e depois eu volto. Hoje a ciência sabe que a maioria de nós é resiliente a maior parte do tempo, e resiliência é algo que eu posso aprender e construir ao longo da vida, mas o mais bonito, e essa visão da Maria eu acho espetacular, é de uma história, de um conto japonês, que é o seguinte, um imperador, muito tempo atrás, durante uma guerra, ele tinha um vaso no castelo dele, que era um vaso milenar, que estava com a família dele há muito tempo, e que todo mundo amava aquele vaso, era passado de pai para filho. E durante a guerra esse vaso se estilhaça, ele cai no chão e quebra. E ele manda o vaso para os artesãos da cidade e o vaso volta consertado, mas com grampos feios, né? Então virou um vaso feio, ele não fazia mais sentido como estava. E o imperador não aceita aquilo. Ele não aceita que o vaso vá ficar feio para sempre. Então ele devolve para os artesãos e fala: eu preciso que vocês encontrem uma solução. Esse vaso tem que ser lindo de novo. E depois de muito tempo, os artesãos devolvem esse vaso para ele com uma técnica que se torna uma técnica até hoje artística, mas ao mesmo tempo uma filosofia, que é o kintsugi. Esse vaso volta colado com fios de ouro. Então, você consegue procurar imagens desses objetos consertados assim na internet. Ele é uma beleza incrível, aquele vaso com os filetes de ouro colando as peças. E a Maria diz o seguinte: as pessoas mais resilientes não são aquelas que apanham e voltam para o mesmo lugar. As pessoas resilientes são as pessoas que conseguem conviver com o fato de, ao mesmo tempo, elas estarem quebradas e serem lindas e inteiras. É abraçar a verdade, a complexidade de um momento. Eu estou sentindo dor e eu posso fazer escolhas. Eu estou com vontade de ficar na cama o dia inteiro e eu escolho levantar porque eu tenho um filho, eu tenho alguma coisa para fazer. Eu estou quebrado e, ao mesmo tempo, eu estou inteiro. E aí, conectando Maria Siroá e Tal Ben-Shahar, eu me permito ser humano e sentir a dureza da vida e eu me permito ser magnífico e levantar e começar de novo. Então, esse modelo, para mim, é central e me arrepia só de contar essa história, que eu acho muito bonito também, Val. E foi em cima disso que eu me guiei, Henrique, né? Eu falei, bom, vamos lá, vamos ver se essa teoria toda aqui dá certo, né? Então, eu me sentia muito esse vaso quebrado, né? Porque eu falei, cara, né, o meu pai era muito âncora da nossa família, né? E eu me vi assim, né, tendo que dar toda a atenção para minha mãe, dar conta de mim, dar conta de todo o núcleo, né, da minha família, dos meus irmãos, os netos que ele deixou. Então, era exatamente os filetinhos, e era o sim que eu estava falando diante de todas as incertezas ou de todo aquele momento difícil que eu estava vivenciando. E aí, quando a gente pega esse Spire, né, é lógico que o meu S, o meu espiritual, né, ele foi lá para cima, né, porque quando você olha para a perda, né, no meu caso aqui, uma passagem, é a hora que você mais vai ensinar todos os ensinamentos, né, tudo aquilo que te preenche para aquele teu propósito, né. Mas eu acho que o que eu mais queria nesse meu S, né, era entender assim, o que fica de construção de todo mundo que passa pela minha vida, né? Então, esse era o meu propósito, né? Então, que legado meu pai deixou, né? E eu vou contar aqui, para todo mundo agora, uma novidade, né? Meu pai já falava de psicologia positiva, mas ele não sabia, né? O meu pai, Henrique, ele foi um dos homens na década de 70 que ganhou uma bolada na loteria esportiva. Bolada. Para você ter uma ideia, a gente teve que mudar de cidade, que naquela época já falava-se em sequestro dos filhos, tá? Poxa. E meu pai, enfim, também na pouca sabedoria que ele tinha, né? Naquela época também você dormia rico, acordava pobre, né? Porque tinha a desvalorização do dinheiro e tal.
Mas meu pai era um gênio, assim, porque ele nunca fez a gente entender que era o dinheiro em primeiro lugar, né? Ele sempre colocava os eventos, né, em primeiro lugar, né? E ele fez um ato super bonito, que foi repartir o dinheiro na época, família enorme, né? Ele repartiu com todo mundo e tal. E meu pai, eu falo que eu fico brava com ele diante disso, que ele falava assim, eu não vou deixar nenhuma herança para vocês, eu vou deixar o estudo. Puta que pariu, podia ter deixado um pouquinho de dinheiro, né, pai? Mas ele incentivava a gente a vai estudar, vai aprender, vai se conectar com a vida, vai, né? Ele nunca foi aquela pessoa assim de... Ele sempre entendeu, né? Se você quer o tal do sucesso, é primeiro estar muito conectado com aquilo que você acredita. Lógico que ele não falava com essas palavras, mas ele incentivava todo mundo a essas palavras, né? Então, o dinheiro sim traz felicidade até cumprir as suas necessidades básicas. Depois disso, e aí vem as pesquisas que mostram que pouco altera o seu estado de felicidade, né? Meu pai não sabia dizer tudo isso, né, na linguagem dele, mas ele vivenciava tudo isso, né? E eu tive uma experiência muito parecida com isso, porque eu era pequena, e a gente mudou de cidade, então eu rompi com todas o meu ciclo, né, de amiguinhos da infância, fui para uma outra cidade que não tinha amiguinhos, e eu me lembro que eu entrei no quarto e eu tinha todas as bonecas que eu sonhava. Naquela época a Estrela não tinha tantas bonecas, tá, pessoal? Mas tinha lá meia dúzia de bonecas que nossa, eu sonhava em ter. Meus irmãos, o Autorama, aquela coisa. Uhum. E no fundo eu falava, no fundo eu não queria nada disso, eu queria meus amiguinhos, né? Então, olha que sabedoria é isso, né? E de novo, a felicidade ela tá onde? Né? É óbvio que eu gostei da boneca, gente, amei a boneca, mas não era isso que preenchia a minha tal felicidade, né? Tava justamente Uhum. em estar junto com as pessoas que... Então, quando a gente olha assim para o SPAR e eu aí fui me investigar, né? Eu quero muito começar com vocês, né? Eu acho que esse espiritual, né? De novo, sentido, propósito, né? Legado, né? Que legado meu pai deixou aqui, que legado eu quero deixar para o mundo, né? O relacional, né? De novo, que rede eu conto, né? E aí fui super amparando, né? Sentindo quem de fato eu podia contar ali na rede para amparar, principalmente minha mãe, que era muito ligada a ele, né? Meus irmãos e tudo mais. Então você vê de novo a importância das conexões, mais um estudo da psicologia positiva para falar quem é teu coro, com quem de fato você conta na vida. E não vamos se assustar, queridos, não vai encher uma mão, né? De quem você realmente conta na vida. Né? E aí eu pego o mais desafiador, que foi o físico, né? E o físico, eu fui contando com os pequenos rituais, né? E é isso que você falou, cara, eu não vou conseguir, sabe, fazer uma academia, mas eu vou conseguir dar uma caminhada, né? Eu preciso ajudar meu corpo a produzir endorfina para eu dar conta, no meu caso, esse momento de vida. Então, eram coisas muito simples, sabe? Nossa, consegui andar de bike, consegui fazer uma caminhada, na época, cortei o cabelo, né? Então, assim, que eventos que a gente celebra e que a gente vai contando pra gente que aquilo te faz bem, né? Que Uhum. você aprende a valorizar esses pequenos momentos, né? Uhum. Isso tudo eu fui registrando, porque virou, lógico, o meu trabalho depois no final do curso, tá? Então, Uhum. eu me experimentei, via que resultado isso dava em mim, e aí eu depois pude apresentar. E veja, Val, a primeira coisa que eu preciso dizer é que ouvir você falar do seu pai me deixa assim extremamente é, é, sensível, e é muito bonito te ouvir falar e contar isso, porque quando eu imagino o meu ideal e quando eu faço o exercício de pensar em legado, em pensar em futuro, eu tenho 3 meninos, você conhece, já viu eles invadindo aqui essa minha sala tantas vezes. Meu grande sonho, minha grande missão, meu grande legado em vida é um dia
saber que eu inspirei meus filhos a construir uma vida melhor para eles e um mundo melhor também. Então é gostoso demais ouvir esse exemplo do seu pai, dessa sabedoria que ele trouxe e da conexão que ele criou na sua vida. Mas o que eu acho que é interessante também é a riqueza do aprendizado quando você utilizou algo duro, muito duro, vamos combinar, demais, durante uma formação, que nesses altos e baixos, você utilizou isso para fazer um trabalho de final, de conclusão, inclusive, conectando isso tudo. Então, é de fato aprender na carne, né? Aprender de um jeito que fica e que você consegue depois levar para onde você quiser. Que é a sabedoria do terceiro pilar do tal bem, né? Eu quero um curso longo porque as pessoas vão ter o baixo. Eu, no caso, já fui para o baixo, né? Eu terminei a primeira imersão já tendo que vivenciar isso. Falei, vamos ver se dá certo, né? E o mais lindo, Henrique, eu acho que foi no emocional, intelectual, né? Super, assim, cara, não conseguia me conectar, tal. De novo, contei com a ajuda no caso do trabalho, né? Minha super parceira, Simone, né? Minha sócia. E aí eu entendi o que era o tal do estado de flow, que é mais um conceito, né? Que a psicologia positiva abraça, que é assim, cara, o que te dá prazer mesmo, né? Então eu tentava, assim, me concentrar muito eu falava, Simone, dá isso aqui para mim, né? Deixa eu fazer isso, porque isso eu vou, eu viajo, eu desligo, né? E coisas chatas, que a minha atenção não estava plena, eu me desconcentrava, não era meu melhor momento. Então eu fui aceitando essa minha condição de ser humana, né? Não dava, não ia conseguir. E fui reconhecendo onde estavam minhas habilidades, aonde eu, de fato, conseguia fluir no trabalho, né? Passando nesse estágio mais dolorido do mundo, né? E é óbvio, né, que eu acho que aí vem, né, o E do Spire, né, que é o emocional, né? E nesse emocional é que eu tive, acho que a minha maior gentileza comigo mesmo, né? Que era aceitar todas as emoções, né? Então, olha que lindo a hora que você consegue nomear as emoções, né? E a gente passa uma vida, às vezes, dizendo, eu tô bem, tô legal. Cara, o que é tô bem? O que é tô legal, né? Então, a gente aprende a nomear essas emoções e a gente aprende a reconhecer, inclusive, para que existem as emoções difíceis, né? E aí é um conceito também aí a Bárbara Fredson, às vezes ela usa esse termo, que é emoções difíceis. Elas são negativas, mas elas têm um para que existir, né? Então, de novo, a permissão de senti-las. Uhum. Val, nessa sabedoria do tal, eu tenho um exemplo que, na minha vida que ele me trouxe. Quando eu estava fazendo o certificado na primeira imersão, lá nos Estados Unidos, a Manu estava grávida. Então, o João estava para chegar. E eu estava naquele momento sentindo tudo que você pode imaginar. E aí eu contei isso para ele. E eu lembro um dia que ele colocou a mão no meu ombro e falou, Henrique, quando o João nascer, você vai sentir todas as emoções na intensidade máxima. Aí ele deixou aquele silêncio, fazia o trabalho pesado, e aí ele me falou, tá tudo bem, é normal, todo mundo passa por isso. Foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida, porque de repente eu percebi que eu podia sentir um amor que eu não sabia como podia ser tão grande, de onde vinha. Eu podia sentir um carinho que eu não tinha ideia como era possível. Eu também podia sentir raiva de vez em quando. Eu também podia sentir vontade de sair correndo, porque não é fácil, né? Então, você automaticamente começa a perceber a importância de você compreender o papel das emoções na sua vida e que se permitir sentir é completamente necessário e mais do que necessário. É inútil não se permitir sentir, porque você vai sentir, né? Você é de carne e osso, ela vai vir. O que você escolhe fazer com elas, aí sim você pode treinar, pode aprender e pode ir além, né? E aí vem o tal do Diário da Gratidão, que também todo mundo, acho que às vezes, eu não sei se, assim, eu falo todo mundo, eu tô meio, assim, falando no plural, mas
Muita gente fala, ai, Val, mas que babaquice, tem que ficar escrevendo aqui. Olha que lindo isso. Eu registrava todas as minhas emoções e agradecia a todas as emoções que eu estava sentindo, né? E quando eu ia agradecendo, eu ia me dando conta de pequeninas coisas que me faziam feliz naquele dia. Então, né, o meu diário da gratidão, escrito lá num momento difícil, me fez me conectar com as emoções positivas. E é óbvio que isso me dava gás para, enfim, reorganizar lá a vida da minha mãe, até a minha e tudo mais. O Então, meu tá aqui, gente, olha. Esse aqui foi meu diário de gratidão, que era, inclusive, quando eu fiz durante a formação, foi um diário que eu fiz endereçado ao João. Então, eu já fiz conectando com algo que tinha todo o sentido, todo o propósito para mim naquela época. Meu primeiro filho chegando, então, era o diário para ele, e conectando com tudo que eu fui aprendendo. Então, tá aqui atrás de mim, guardadinho, porque é bem, bem importante. que lindo isso. E que díspare, né, Henrique? Assim, você fez o curso no movimento de um nascimento. Eu depois fui fazer, né, no movimento de adeus. E olha que Uhum. as duas coisas, a gente está falando exatamente, Val, mas você conseguiu ter emoções positivas? Sim, a gente conseguiu se conectar com a nossa, né? Uhum. Então, para mim, assim, é aí que eu digo, né? Isso é vivenciar uma teoria. Isso é Uhum. experimentar pequenas práticas, pequenas técnicas, né? É, e para mim veio a sabedoria, seja Spire, seja Perma, mas que conectou você entender que felicidade é isso, né? É essa conexão, né? Então não é uma só. Não queira investir em uma só, né? Uhum. Em uma dimensão da tua vida só. Como a gente acha que é só o físico, ou a gente acha que é só o relacional, é isso que está nas redes sociais, né? Ou você é físico ou você é relacional, né? Você não é o seu número de likes, meu amigo, né? Então, olha que presente que é a hora que você vai encontrando a sua verdade em cada uma dessas conexões. Então, eu quis muito É, trazer. Desculpa. não, eu queria fazer uma pergunta para você. Isso para mim acho que vai ser muito bacana. Você tem um olhar para essa ciência até antes dela ser uma ciência, né? Dela ser conhecida como uma ciência robusta, dela chegar no Brasil com força. Então você já está acompanhando esse movimento há um bom tempo, né? É, no seu olhar, na sua experiência, para onde a gente está indo? O que você enxerga da psicologia positiva hoje no Brasil e o que você vê como caminhos para a psicologia positiva? Eu acho que, primeiro, a academia precisa sair da academia. Tem muita pesquisa boa sendo feita, mas que a população, né? Eu estou vendo alguns amigos aqui super queridos, estou até me emocionando. A academia limita essa sabedoria que tem que chegar para as pessoas mais simples, com linguagem simples, né? Henrique, eu achei, eu ainda, de novo, né, sempre estudando, eu fiz, meu pai era o pessimista, ele, o Martin Seligman, no começo, né, o Martin Seligman fala que ele era super pessimista, né, meu pai era ali, né. Um dia eu falei, pai, chega, você vai me escrever um diário, tudo que você acha bom na sua vida. E você acredita que aí funciona nas coisinhas dele lá? Eu achei 70 dias ele fez. 70 dias! Né? Olha que lindo, né? E sabe, do meu jeito, com a minha linguagem. Então, assim, você já pensou se todo mundo, né, começar a ter esses acessos? Mas a academia precisa baixar o ego e chegar nessa. Né, não chegar numa linguagem que eu falo poliana, ai, vamos todos ser felizes. Não é isso, mas deixar mais tácito como eu pratico isso, né? E eu tô tão feliz que, assim, pelo menos na turma do Robin, tá vindo muitos médicos, né? E é esse o caminho, né? A gente precisa dessas pessoas entendendo que a prescrição não é só o remédio, a prescrição são nos hábitos, né? Tem uma médica muito querida, amiga nossa, que está aqui nos acompanhando aí na que é isso, ela fala, ó, o que eu vou prescrever? Praia para você, entendeu?
E é isso, vamos prescrever esses pequenos exercícios, né? É aí que a gente começa. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, é a academia deixar essa linguagem mais possível, essa prática mais possível. E que as escolas, de novo, Henrique, eu abraço todas as escolas, né? Eu abraço um pouco mais de perto o Robin, porque ele traz essa experiência de vivência, né? E que as demais entendam que é isso, né? Como a gente pode se unir para socializar, para levar essas práticas, essas técnicas, esse acesso a todo mundo. Você já está fazendo esse trabalho brilhante, todas as lives, sempre muito democrático, sempre muito à disposição, uma linguagem, né, que acessa todo mundo. Então, eu acho que é esse o caminho. Né? De novo, porque está conectado com o meu legado, está conectado aqui com o meu propósito. Né? Uhum. E aí a gente tem depois um outro cenário que é para falar de empresa, não vou falar, eu prometi que eu ia contar só da minha vida, da Val, a Val aqui, filha. Né? Hoje quem está conversando com você é a Val, filha, e acho uma homenagem para o Dia dos Pais, que vai ser domingo Val, tá lindo agora. isso. A gente vai fazer um monte dessa, porque tá lindo te ouvir, viu? Tá muito gostoso. É isso. Então, eu acho que é isso, Henrique. Socializar. Para onde a psicologia positiva vai? Socializar esse saber, socializar essas técnicas, para que mais gente possa, de fato, fazer, experimentá-las, e não só ler. Ninguém aguenta mais ler, ninguém aguenta mais live. Obrigado, galera, que está aqui até agora. Mas ninguém aguenta mais live. Né? Então, e você toma esse cuidado, porque nas suas lives você sempre deixa uma dica. É isso, sabe? O que eu posso fazer? Né? Eu acho que às vezes a Então, academia, ela fica, como é um tema que tem alguma leveza, né, e às vezes ele é tratado sem a profundidade necessária, a academia acaba se protegendo, guardando, né, e não, como é que você leva direito, né, como é que você traz isso direito? Então, eu concordo plenamente contigo, que tem que se conectar com as pessoas, e tem que ser algo para ser vivido, para que a pessoa perceba que funciona e leve para mais gente, né, como é que a gente transforma mais gente através da própria transformação, é o único caminho. esses efeitos, se a pessoa não vivenciar, ó, é blá, 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 vai ser mais uma técnica. E eu quero deixar registrado aqui que eu já experimentei de todas as técnicas de xamanismo a meditação. Então, meus queridos, assim, tem que experimentar, tem que vivenciar para você ver o efeito. Agora, não adianta começar o tal do dia da gratidão e fazer 2 folhinhas, meus amores. Não vai ver, o nosso cérebro não conecta, né? Tem que se esforçar para essas técnicas. Ô Val, infelizmente essa coisa aqui desse Instagram ele vai derrubar a gente daqui a pouquinho. Vamos ficar até cair. Quando cair, a gente já vamos uma despedida prévia aqui. Mas uma coisa que eu gosto do que você está falando de fato praticar, a Maria Siroá, ela fala uma coisa que eu acho lindíssima. Ela fala, gratidão, gente, como conceito, é lindo. É um conceito lindo. Mas ele só é transformador quando ele vira uma prática. É isso, né? Você não vai mudar sua vida aprendendo um conceito novo. Pode ser muito bom, não é que é ruim, é ótimo. Mas a construção do que a gente quer tem a ver com devagar, celebrando e aprendendo com os erros, continuar, né? Continuar fazendo até que de fato comece a mudar. E o seu mínimo possível, né? Porque assim, sabe, é sempre muito pouco. Essa gentileza da psicologia positiva me ajudou demais. E eu abraço isso na minha vida. É muita gentileza. O que eu consegui fazer hoje é celebrar esses passos em qualquer uma dessas dimensões. Puxa, hoje eu falei com um amigo muito querido, tá lá no meu relacional, né? Hoje eu me dei permissão de sentir raiva, tá lá na minha conexão emocional. Hoje eu me dei a permissão de só dar uma volta no quarteirão, não andei meus 5 quilômetros. Tá lá. Então, assim, são pequenas coisas que a gente sempre vai aprendendo a reverenciar, né? E é aí que mora a tal da felicidade.
Faz todo sentido, Val. Como passamos nossos dias, é como vivemos nossas vidas. 1% a mais por dia ao longo de uma vida é muita coisa. Ô, Val, a gente tem 2 minutinhos. Eu queria, assim, primeiro eu quero, bem rapidinho, eu quero agradecer. Foi lindo estar com você. Parabéns pela lindíssima homenagem que você está fazendo ao seu pai. Mas agora o tempo é seu. Como é que você quer terminar e deixar a sua despedida e seu abraço para a gente aqui? Oh, meu querido, primeiro abraçar você, paizão desses 3 meninos lindos, feliz Dia dos Pais, que está aí, e a sabedoria, né, dessa base, né, eu sempre digo que tem a base da nutrição da mãe, mas tem, né, todo o suporte, né, do pai. Então, que você honre e respeite esse lugar na sua vida com esses três tesourinhos aí que você tem, né? E também aos pais que estão por aqui, né? Eu também quero já deixar aqui meu Feliz Dia dos Pais. Eu agradeço de coração quem ficou, quem nos ouviu, né? Eu adoro lives que contam histórias também, né? Porque eu acho que a gente se conecta com histórias e não só com o que a ciência traz, né? Em cima dessas histórias que a gente também vai entendendo. Então, obrigado pela permissão de cada um aqui ouvir, né? Se dá aqui 1 hora ouvindo a história da Val, né? Mas eu achei muito importante linkar a minha história com o meu depoimento, que senão fica parecendo de novo que é só uma história. Não, teve ciência aqui, né? Teve experimentação, né? E isso é que move a psicologia positiva, mostrando esses resultados, essas coisas que todo mundo vai colhendo, né? A gente tem trabalhos lindíssimos dos alunos que saem aqui do Roubim, e que bacana, Henrique, se cada um deles vir contar, né? A gente já teve a Lu, enfim, se cada um puder vir contar como fez sentido, né? Eu acho que esse vai ser o nosso maior ponto de vista. Então, galera que ficou, tem uns queridos aqui, eu não vou citar nome para não pular ninguém. Quem não conhece, quem ainda não se conectou, né? Fica aqui a dica do Roubim Institute. Lá tem já algumas dicas de professores. Em cima dessas professores, vocês vão atrás da bibliografia. Tem muita coisa do Henrique gravado, que vale a pena a gente começar a entender e a mergulhar nisso. A galera que já conhece, é um prazer, que delícia vocês estarem aqui e poder, de novo, aqui compartilhar essa sabedoria. É isso, meu lindo. Ótimo, estamos nos 25 segundos restantes. O Instagram me avisou aqui. Gente, eu quero agradecer a todo mundo ter ficado até o fim. Eu sei que vocês só ficaram até o fim porque estava lindo ouvir a Val. A gente ficava mais 1 ou 2 horas aqui. Val, obrigado do fundo do meu coração. Você é parte desse projeto desde o começo e é muito gratificante para mim ter você e ter a Si junto e a Simbólica junto, tá bom? Lindos. Obrigada,